Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Quintal do Direito. Hoje eu, Dr. Massuqueto, de gravata rosa, para conversar sobre os direitos das mulheres, junto com a doutora Thaíse Pozobon, professora, advogada, criminalista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor. É um prazer, é uma honra estar aqui com o doutor. Gostaria primeiramente de agradecer o convite. Estou honrada em poder conversar nesse podcast sobre um assunto que me agrada tanto, algo que em minha carreira já venho lutando pelas mulheres, né, em diversos júris, diversos casos de feminicídio em que nós atuamos pela assistência de acusação, né, nos direitos das mulheres. Então, fica aqui o meu agradecimento e estou muito ansiosa e animada em poder conversar com o doutor e com todos os ouvintes. É uma satisfação do nosso quintal, da nossa equipe, e acredito que todos que estão ouvindo o nosso podcast ter a senhora aqui. Doutora, vamos iniciar fazendo uma trajetória histórica, né, da lei que veio favorecer as mulheres. Nós temos a Lei Maria da Penha, né, desde 2006, aí ela vem sofrendo várias mutações, deixando mais benéfica ao direito da mulher. Explica para os nossos ouvintes aí como foi essa lei foi desenhada, através do quê? Perfeito. A Lei Maria da Penha, ela surgiu após a Maria da Penha, né? Até por isso ela ficou tão conhecida. A lei ter sofrido 2 tentativas de homicídio, né? Agora, então, denominado já feminicídio. E a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger e tutelar os direitos das mulheres, principalmente os direitos das mulheres que sofreram violência doméstica, né? Mas a Lei de Maria da Penha, além de ter as medidas protetivas que possuem afastamento do lar do agressor, a proibição de manter distanciamento, dentre outras medidas, elas também possuem diversas garantias às mulheres, como, por exemplo, garantia a uma assistência financeira a ser promovida pelo próprio agressor no período em que ele estiver afastado da residência. Então, isso pode ser solicitado. Nós temos também o direito que pode ser requerido, que é de afastamento não somente da mulher, mas também dos filhos, do agressor. É claro que tudo isso em tutela de urgência, né? Podendo ser posteriormente reanalisado, mas foi uma vitória porque em 2005 e 2006 a Maria da Penha lutou tanto e ela não chegou a ver o agressor condenado pelos crimes que ele praticou. Então, ela representando muitas mulheres, fez com que lutou tanto até que essa lei fosse aprovada. Posteriormente a essa lei, nós tivemos diversas outras, né, que vieram em sequência, até chegarmos no feminicídio, né? E o feminicídio, ele entrou na nossa legislação mais recentemente, e o feminicídio, ele veio para fazer o quê? Para diferenciarmos o homicídio, que é matar uma pessoa qualquer, do feminicídio, que é matar a mulher por uma situação envolvendo violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou simplesmente por razões do sexo feminino, né? Sim. Se falha a minha memória, né? Se não falha a minha memória, esse termo feminicídio, ele foi incluído ao Código Penal em 2018. A Lei Maria da Penha é uma das leis que mais tem mutações no nosso ordenamento jurídico.
Se você acompanhar, só vou deixar claro aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que o marido da Maria da Penha, ela não foi condenado, né? Ela não teve a possibilidade de ver isso porque ele foi julgado sobre a égide de uma lei anterior, não sobre essa lei especial. Então, antigamente existia vários fatores. Antes, o Brasil é um país jovem juridicamente, né? Nós temos nossa Constituição promulgada em 88, que veio trazendo os códigos de 43, se não me engano, isso, 43, e não trazia esse tipo de pena, né? Inclusive, é até triste, mas certo, durante 100 anos, praticamente, quase 100 anos, em torno de 80 anos, a mulher foi propriedade do homem, né? No Código Civil. É muito triste. Então, hoje, com esse pequeno espaço de tempo, de 2006 até os dias atuais de 2024, a gente vê um crescimento grande, né? Nós em 2006 nós não tínhamos a protetiva, a ação ela era condicionada à representação, então houve bastantes mudanças significativas. Uma dessas mudanças foi uma que eu não sei se caiu em desuso ou está em pleno uso, que é a situação de que, tendo o afastamento do cônjuge do lar, esse mesmo acaba perdendo a guarda, né, dos filhos, não podendo até visitá-los. Isso procede, doutora? Então, dentre as medidas previstas na Maria da Penha, né, existe essa previsão, mas o que aconteceu de relevante agora no último mês? Então, nós estamos falando agora de uma alteração que ocorreu em outubro de 2024. E muito importante, desculpa só cortar, claro. Muito importante, essa alteração aconteceu pelo mês Outubro Rosa. Outubro Rosa. É até interessante e curioso comentar aos leitores que o crime com a pena mais alta que nós temos previsto atualmente, e isso se deve a essa alteração legislativa que nós tivemos agora em outubro de 2024, é o crime de feminicídio. Então, qual que foi essa alteração e o porquê dessa relevância, né? Então, vejam, nós tínhamos a pena de feminicídio, ela poderia, antigamente, né, chegar até 30 anos. Com essa alteração, agora a pena de feminicídio pode alcançar 40 anos. E nós não temos nenhum outro crime, no momento, aqui no Brasil, que tenha essa pena de 40 anos. Então, existem propostas ainda, né, em trâmite, mas é o único crime com uma pena que possa alcançar 40 anos. Além disso, o crime de feminicídio, que era uma qualificadora do homicídio, se tornou um tipo penal autônomo. Isso é importante de explicar também. O que isso quer dizer? Que antes ele era tratado como uma qualificadora, ou seja, uma motivação para o crime do homicídio. E agora ele se tornou um crime próprio. E sendo um crime próprio, ele deve ser tratado dessa maneira. E além disso, nesse pacote antifeminicídio, nós tivemos várias alterações e dentre elas, nós tivemos também algumas alterações envolvendo a perda de poder familiar, que é algo muito interessante, que de acordo com essa nova lei, o agressor, ele perde o poder familiar se, após a sentença condenatória transitada em julgado, né, ele pode perder também a função pública, o cargo efetivo. Nós temos também questões envolvendo aumento de pena, caso o feminicídio tenha sido praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto. Temos também uma previsão muito interessante que nós não possuímos, que é nas chamadas saídas temporárias ou saidinhas, de que o suposto agressor necessariamente vai precisar colocar uma tornozeleira eletrônica. Então, assim, fica muito mais fácil do Estado controlar, né, o acesso dele à proximidade da residência da vítima. Lá nos Estados Unidos, existe de forma administrativa avisarem
quando tem essa saída, lá a saída temporária existe também, como eu acho bem interessante que eu estava até conversando com o Dr. Jacques Subaus em outro podcast que foi gravado sobre nós termos pessoas da população doutoras em direito penal, processo penal e direito constitucional, porque eles acreditam que lá não existe esse tipo de coisa, que é só no Brasil também, existe saída temporária lá. E quando acontece uma saída temporária, eles avisam a outra parte para que ela se ausente no período que essa pessoa está na saída temporária dele, né? Para que ela possa, se ela não conseguir se ausentar, que seja destinado a uma diligência policial para proteger essa pessoa. Eu acho muito interessante e isso deveria ser incluído, não só a tornozeleira, porque a tornozeleira, eu vejo que existe erro humano. A tornozeleira depende de um humano para monitorar, né? Então, é muito triste. A tornozeleira seria, no caso, só para identificar o autor do feminicídio. É triste, né? É triste. Infelizmente, o Brasil ainda está evoluindo nessas questões de cumprimento de pena e também de fiscalização de liberdade provisória, né? Liberdade condicional. Uhum. Então, nós não temos, como existe nos Estados Unidos, um órgão ou uma polícia responsável pela fiscalização. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos um setor que fiscaliza através do nosso processo eletrônico, né? Sim. Então, havendo qualquer descumprimento, ele vai comunicar no processo eletrônico, ao invés de, como o Dr. Mosqueto acabou de falar, comunicar à vítima ou comunicar diretamente à pessoa envolvida. Eu não sei em outros estados. Para quem está assistindo agora esse podcast, nós estamos no Paraná, em Curitiba, capital, tá? E nós aqui em Curitiba, nós temos a Guarda Municipal, que ela disponibiliza um totem, né? Eu vou chamar de token, para que a hora que essa pessoa estiver em risco, ela aperte aquele botão e soe o alarme e daí a viatura vem até essa pessoa. Às vezes tarde demais. Eu não sei como que é a mancha, vou chamar de mancha criminal, ou posso chamar até o percentual de feminicídios hoje na cidade de Curitiba. A doutora tem essa informação? Eu tenho informação com relação ao Brasil. Né? Brasil. Sim, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou alguns dados bem alarmantes com relação ao Brasil. Em relação ao ano de 2023. Então, nós tivemos um aumento significativo de 9,8% relacionado às agressões decorrentes de violência doméstica e também um aumento nos casos de feminicídio. Então, os casos de feminicídio cresceram 0,8%. O que eu sei que vocês escutando podem até pensar, 0,8% não é nada, mas 0,8% representam 1.467 vidas. São 1.467 vidas. É muita coisa. Assim, vamos deixar claro para os nossos ouvintes o que seja o feminicídio. Seria só a relação doméstica? Não. Isso é muito interessante, Massuqueto, explicar. Porque o feminicídio, ele é, de fato, o crime praticado contra a mulher, mas não a morte envolvendo qualquer mulher. Pode sim, nós temos duas modalidades da prática do feminicídio. Então, nós temos o crime praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica, e aqui quando eu falo mulher, eu posso estar falando de mulher, a esposa, a namorada, a mãe, irmã, filha menor de idade, todas elas se enquadram no contexto de violência doméstica, mas também nós temos uma situação envolvendo a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, o exemplo até que eu costumo explicar para os meus alunos, né, é uma situação em que o homem está andando na rua e ele tem um ódio irracional pelas mulheres. Ele vê uma mulher na rua, qualquer mulher na rua, e ele resolve matá-la. Isso é um feminicídio.
Então, é o ódio irracional direcionado para mulheres, essa é a segunda modalidade do feminicídio, ou então aquele feminicídio praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, né? E é muito interessante explicar também que uma eventual morte, né, um homicídio envolvendo uma mulher, digamos, num contexto de organização criminosa, por exemplo, não vai ser enquadrado como feminicídio. Ele vai entrar nos índices dos homicídios comuns. Então, é algo que equivocadamente é passado para o público, né? De que qualquer morte envolvendo mulher é feminicídio. E não é. São só nesses dois contextos, né? E se enquadram dessas duas maneiras que eu expliquei. É muito importante todo mundo saber isso, porque eu até tenho um parênteses para fazer aqui. Tem uma juíza carioca, ela é muito famosa, ou foi famosa. Ela julgava uma vara de menores. Inclusive, eu usava os vídeos dela, lá, sei lá, 2013, para algumas aulas, alguma coisa assim. Ela estava numa vara de infância e juventude, e depois eu acho que ela se aposentou e agora ela faz algumas menções na internet. E ela falou uma coisa que me entristeceu, tá? Por quê? Porque ela fala que o Código Penal foi feito para homens e por homens. E eu não acredito que foi feito para homens. Pode ter feito por homens, porque lá em 1940 quem participava da política atuante era mais homens mesmo do que mulheres. Eu acho que não temos relato de mulheres na política nessa década de 40. Mas tem que deixar claro que o Código Penal abrange sim as mulheres. Tanto é que nós temos essa situação que a doutora acabou de colocar, que nós temos o feminicídio nas modalidades que a doutora colocou, não se encaixa na modalidade que a doutora colocou. Aconteceu contra a mulher, não só a mulher, né? Também existe, depois nós vamos falar sobre o caso dos homossexuais, né? Que também estão na Maria da Penha hoje em dia. E então, e daí o crime é de homicídio. E homicídio, não sei se a doutora quer responder, se homicídio, a palavra homicídio tem a ver apenas com homem? Então, eu vou fazer alguns comentários sobre esse seu apontamento envolvendo, né, a juíza de que o Código Penal foi feito por homens e para homens. Eu vou concordar parcialmente com a juíza. Vou ousar discordar do Dr. Massuqueto aqui. Por quê? Para isso nós estamos aqui. É um papo de quintal. Nosso Código Penal, ele é de 1940, certo? Em 1940, inclusive está muito atrasado, precisa de muitas modificações, né? Se nós pararmos para pensar em 1940, sim, era uma sociedade muito diferente, né? Era uma sociedade que, de fato, prezava pelas relações familiares de uma maneira diferente que nós vemos hoje. Hoje, as relações familiares, o casamento mudou, a forma com que a mulher se inseriu no mercado. Em 1940, era diverso disso, né? Mas veja, até 2005 nós tínhamos o crime de rapto de mulher honesta. Então, 2005. E o que era a mulher honesta? Era ou a mulher virgem ou a mulher casada. Então, se uma mulher sofresse de alguma maneira um estupro ou um abuso sexual praticado por um homem e ela não fosse casada e nem mulher virgem, ela simplesmente não seria vítima desse crime, ela não seria vítima de crime nenhum. Não, é triste. Se nós trazer essa linha do tempo, até 2002 a mulher era propriedade do homem. Propriedade. Então, aí eu fico pensando assim, né? Podia fazer sucessão? Pois é. Vamos fazer uma sucessão? Então, não dá pra gente falar que o Código Penal também foi feito para as mulheres. Agora, nós tivemos alterações... Sim, mas no meu ponto de vista é assim, doutora.
o Código Penal foi feito para todos, né? A palavra homem, né? Homicídio, engloba todos, né? Sim. Por que nós temos essa mudança? Porque a sociedade mudou. Em 1940, né? Por mais que a sociedade era uma sociedade patriarcal, mas zelava-se pela família. Infelizmente, existia a cultura da mulher propriedade do homem e ela sofria aquilo calada. Então, acabou que depois de 1970, se eu não estou falando a memória, 77, quando a mulher lutou para ter o seu direito ao divórcio, né? Foi esse ano, não falo, se estou errado a data, a gente me perdoe, tá? Mas foi na década de 70. Dali, então, começou-se a vislumbrar direitos para que fosse defendido desse tipo de relação. E essa situação do abuso doméstico, né, é muito grande em menor cultura. Isso eu li esse estudo, não me lembro qual foi a revista acadêmica, mas foi um artigo publicado por um doutor advogado, né? Inclusive era a tese dele, e isso é verdade? A pessoa com um pouco menos cultura incide mais no crime doméstico? Bom, para isso nós teríamos, né, que realmente analisar todas as estatísticas, né? Não vou passar nenhum número aqui que eu possa, de fato, comprometer algo, mas o que eu posso responder com absoluta certeza é que o feminicídio e a violência contra a mulher não tem classe, não tem cor, não tem status, acontece em qualquer casa, em qualquer espaço, em qualquer horário, sabe? Então, eu creio que nós estejamos em uma sociedade em que todos saibam que praticar a violência contra a mulher é crime, né? Talvez não saibam qual é a punição, o que vai acontecer, e com certeza o Estado não esteja dando a resposta adequada para esses agressores. Mas, sem dúvida nenhuma, essa violência está acontecendo em qualquer lugar, inclusive neste exato segundo, nesse minuto, nesses minutos que nós estamos gravando o podcast. Então, a nossa preocupação, nós que lutamos pelos direitos das mulheres, atuamos nesses casos, é justamente dar efetividade às normas que já existem, né? Então, o que nós podemos fazer para dar efetividade a essas normas? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei que é exemplo para diversos outros países. Ela é uma lei maravilhosa. Agora, como dar eficácia, como dar voz para essas vítimas? Isso que é importante. Doutora, eu vejo a efetividade da aplicabilidade dessas normas, né? Então, se nós vemos que essa lei vem mutando e elas vêm aplicando através de uma delegacia da mulher efetiva, da criação de juizados de violência, de crimes contra a mulher. Nós vemos todos os dias, inclusive nós temos a lei do stalking, que também previne isso, né? Porque é uma lei que veio antes que acontece o feminicídio, porque ela pode penalizar essa pessoa antes. O que a doutora tem a falar sobre a lei do stalking? Perfeito, Massuquito. O crime de perseguição, ou também chamado de stalking, né? Ele já há muito tempo vinha sendo comentado aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos ele já vem sendo reconhecido e aplicado, e suas medidas restritivas também vêm sendo aplicadas. Mas aqui no Brasil ele passou a vigorar somente em 2021. E é muito interessante, vou até pedir licença para ler aqui
a norma penal, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é perseguição. Será que eu estou perseguindo alguém? Será que eu estou sendo perseguido, né? E o que dispõe lá o nosso Código Penal? Que perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, tem uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E tem um aumento de pena até a metade se o crime for praticado contra criança, contra adolescente, idoso ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o que seria esse crime de perseguição, né? Você perseguir por várias vezes uma pessoa, ficar rondando, aquilo que nós escutávamos muito, né? No contexto de violência doméstica, do agressor ficar rondando a residência ou o local de trabalho da vítima. Mesmo com a medida protetiva, ele ficava retornando ao local e ia embora antes da polícia chegar. Crime de perseguição agora. Ou ficar ameaçando a vítima de maneira física ou até psicológica ou até pela internet, através de mensagens, através de perfis fakes na internet, também vai configurar o crime de stalking. Seguir a pessoa, fazer ligações telefônicas, criar perfis falsos na internet, divulgar informações pessoais da vítima sem o consentimento dela também. E aparecer em qualquer local que ela esteja, né? Então, esse é um crime muito interessante e, inclusive, também vou complementar o que o Dr. Mazzuchetto falou agora, porque esse ano, em janeiro, nós tivemos uma alteração também recente, porque se tornou o crime de cyberstalking também. Sim. E também o crime de cyberbullying. O crime de cyberstalking, a primeira prisão nacional foi em Curitiba. Olha só, que interessante. Foi a primeira. A lei, foi no contexto de violência doméstica? No contexto de perseguição via os canais da internet. De internet, mas não de violência doméstica. Daí. Não. Tá. Não, só perguntei por curiosidade mesmo, mas olha só. Então, deixa eu colocar um caso concreto aqui para o pessoal de casa entender. Vamos ver. Existe um casal, está se relacionando há alguns anos, vamos colocar 4 anos. Essa pessoa prejudica o homem no trabalho, bate no homem, se coloca como vítima dizendo que vai se matar, manda fotos com um canivete no pescoço e no pulso. Eu estou falando isso porque foi um caso concreto do meu escritório, tá? Aí, e dali, de alguma forma, né, essa pessoa, a gente fez uma protetiva para o homem, conseguiu, né, que o juiz deliberasse a favor dele, mas vamos passar num contexto onde ele perdesse a cabeça, né? Durante todos esses anos que ele foi espancado, que ele teve a violência psicológica, que ela ameaçou parentes, filhos e teve sempre em busca de prejudicar ele de alguma forma, né? Se ele desse um tapa nela, o que aconteceria, doutora? Ex-namorado, ex-marido, convivente, ou pessoa que tiver alguma relação sempre vai entrar no contexto de Maria da Penha. Se a pessoa nunca teve qualquer relação, aí a gente está falando de uma situação que não vai configurar a Maria da Penha, mas mesmo assim a lei vai proteger de outras maneiras. Eu vejo nessa relação a mulher como sempre a hipossuficiente, tá? Claro. Então é sempre a pessoa frágil. Para não deixar a palavra hipossuficiente, vamos falar que é o mais frágil da relação. Óbvio, um homem, não vou falar para a câmera para vocês entenderem, o homem jamais pode levantar a mão para uma mulher. Mas eu vou dizer para vocês como que vocês conseguem sair dessa situação. Porque, assim, eu, Dr. Mazzuchetto, sempre defendi os direitos, seja eles do homem ou da mulher, porque eu sou normatista, sou legalista, então eu defendo o direito de todos. Então eu vou deixar para vocês aqui. Se vocês sofrerem qualquer tipo, seja homem, mulher, qualquer tipo de violência,
reduza a termo, ou seja, vá fazer um boletim de ocorrência na polícia judiciária para que dali não seja um mal. Porque, infelizmente, em toda a esfera existe pessoas ruins. Não só na esfera profissional, mas também social existe pessoas ruins. E, às vezes, você, pelo fato de que está lá há 4 anos sofrendo da maneira que sofreu essa pessoa que eu coloquei aqui, de repente perde a cabeça, vai ensejar sim a Maria da Penha. Vocês serão presos, serão levados até a instituição da polícia judiciária da sua localidade e lá vocês vão dirimir a situação. Mas existe um ponto aqui que a gente vai discutir, porque assim, nós, advogados atuantes, nós deparamos com várias circunstâncias. Vou dar um exemplo primeiro aqui do porte de arma. Porte de arma na lei, ele é um crime inafensável, salvo se a arma estiver no nome da pessoa que foi presa. Mas nós temos a fiança normal, né? Nós temos a fiança corriqueira, que acontece que o delegado vai lá e arbitra a fiança. Doutora, se eu lhe contar que na delegacia da mulher as autoridades policiais elas arbitram fiança, a senhora ficaria chocada? Ficaria chocada. Pois veja, né? A Lei Maria da Penha, ela veio justamente para proteger as mulheres, né? E crimes praticados contra a mulher, eles já vêm com essa tutela a mais, e inclusive com uma previsão do 303, inciso 3º, de que a autoridade policial não pode conceder fiança em casos envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. É claro que, na prática, numa situação em que, digamos, a gente tenha 5, 6 flagrantes envolvendo Maria da Penha. Ameaça, que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Tem uma pena baixa. Vias de fato, que é uma contravenção penal. O delegado vai se deparar com isso, o que ele vai fazer? Vou arbitrar a fiança. E acaba arbitrando a fiança e pensa assim, deixa que depois o juiz resolve essa situação, né? Mesmo não tendo previsão legal para isso. No meu ver, eu acredito assim, existe um despreparo. Eu já passei por situações horríveis, né, dentro da advocacia, e eu posso falar para ti que existe um despreparo, porque se fosse realmente levado a sério a nossa norma, que eu acho que é uma das melhores do mundo, ali reduzida a termo no código, é uma das melhores do mundo, mas na aplicabilidade pelos agentes, primeiro pela polícia judiciária, que é administrativa, né, e segundo pelo judiciário, eu vejo que existe um erro muito grande na aplicabilidade, tanto nesses casos da fiança, porque a lei já prevê que não existe fiança, porque pelo menos para cessar aquele momento emocional que as partes estão, né? Então ele vai para a custódia, né, segundo a lei, o CNJ consignou que a custódia tem que ser em 24 horas, ele vai para a custódia, e quando sai da custódia está calmo, já passou aquilo, né? Agora vai ali em 2, 3 horas, arbitra a fiança e põe a pessoa na rua. É colocar a mulher em risco, não só a mulher, porque essas pessoas que fazem essa situação de violência doméstica, eles deixam o lar insalubre, né? Então as crianças penam com isso também, né? E a senhora tem alguma ideia que possa modificar o pensamento dessas autoridades policiais? Eu tenho uma passagem que eu quero falar para a doutora, eu vou falar. Foi muito engraçado, eu tive uma situação na delegacia da mulher alguns anos atrás, e eu fui atender o cliente lá e conversando com a delegada, eu acabei dizendo lá, delegado, você colocou na situação de mulher, né? Dizendo que não podia fazer aquilo, porque mulher. Eu entendo uma coisa, advogado, naquele momento, é advogado, é defesa. Tá? Eu sou em prol dos direitos de todos. Mas eu acabei citando para a mulher, para a delegada, falando que ela não era mulher. Né? E eu quase fui preso, porque ela não entendeu isso, né? E daí eu tive que, depois de muito tempo explicando, falando, olha, doutora, a senhora não é mulher.
a senhora é autoridade policial. A autoridade policial não tem gênero. Então, a senhora tem que estar aqui e analisar o caso concreto antes de sair deferindo prisão a esmo, né? Então, foi aquele momento que eu tive ali. E foi muito engraçado, porque saí dali rindo. Meu cliente pagou fiança, doutora, e foi embora. E naquele caso ali foi muito engraçado. Então, assim, a senhora tem alguma solução para que a gente possa operacionalizar o direito de uma forma mais séria? Eu creio que nós poderíamos utilizar a tecnologia ao nosso favor, mesmo que na aplicação e na efetividade das normas. Então, o que nós poderíamos fazer? O Estado poderia investir em aplicativos, poderia investir em meios de fiscalização das medidas protetivas, também em cursos e na preparação dos servidores públicos que fiscalizam essas pessoas que estão cumprindo as medidas. Então, mesmo nos guardas municipais, policiais militares, como o senhor tinha comentado antes, o botão do pânico, que existe o botão e também existe o aplicativo, tudo isso pode ser melhorado se a gente utilizar a tecnologia. Então, a tecnologia está aí. Todo mundo tem acesso ao Instagram, tem acesso ao TikTok, tem acesso ao WhatsApp. Por que não utilizar o WhatsApp, o Instagram e toda essa tecnologia a favor da fiscalização dessas pessoas que estão cumprindo essas medidas protetivas e também dessas mulheres que já estão correndo o risco ali. Então, digamos lá, nós temos uma situação em que a mulher ela já pediu medida protetiva, o agressor já foi preso por descumprimento de medida protetiva, coloca uma tornozeleira, cria o governo que invista em um aplicativo eficaz, que possa de fato mostrar onde que está, que apite no celular da vítima se ele chegar próximo da residência dela. Não é tão difícil, só que precisa do quê? Dinheiro, investimento. Mas também não vai ferir daí o direito da outra parte. Eu sei que a mulher vai estar ali numa situação constrangedora, que ela precisa se defender, mas daí esse direito à privacidade não vai restringir. Mas aí é isso ou é prisão, né? Porque a partir do momento em que ela solicita medida protetiva é porque algum crime ele já, em tese, praticou. Uhum. Então, ele já está sob a tutela do Estado. Se ele descumpre medida protetiva, ele já praticou um segundo crime. Então, o que ele prefere? Ser controlado por um aplicativo estatal ou ficar dentro de uma penitenciária? Eu vejo, sim, e já lecionei desta maneira, que a melhor forma, né, pelo fato de que não temos um fundo para que possa gerir todos esses aplicativos, essa tecnologia, é ter uma triagem que seja satisfatória. Porque eu vejo que muitas mulheres acabam utilizando dessas prerrogativas que a lei dá a ela para prejudicar o homem. Só que tudo bem, não acho errado ela fazer isso, é a consciência dela, ela pode fazer isso. Só que de outra forma prejudica o judiciário, abarrota o judiciário. São mais inquéritos policiais, são mais persecuções penais, são mais julgamentos de medida protetiva. E, às vezes, a que está precisando mesmo não está na fila ainda, né? E acaba sendo vitimada. E, na maioria das vezes, é triste dizer, mas eles são vitimadas, né, perdendo a vida. Será que existe? Aqui em Curitiba a gente tem uma triagem, mas que não funciona. Já acompanhei clientes, mulheres na delegacia, para poder fazer um BO, e é muito triste, até quando chamam a gente para ir na delegacia da mulher, ligam: doutor, né, meu marido me bateu, vou na delegacia da mulher. Às vezes eu não quero ir, eu acompanho, mas assim, eu sou franco em dizer, eu não quero ir, porque eles deixam nós lá 5, 6, 7 horas esperando uma coisa que é simples de resolver, que pode até buscar a pessoa em flagrante delito. E acaba não dando a oportunidade à vítima
de ter o seu agressor preso. Por quê? Porque daí pode ser que elas estejam resolvendo o problema trazido que não é realmente importante, porque, né, já tive clientes que tiveram a sua liberdade ceifada de uma relação que era perfeita, mas porque ele acabou indo num barzinho e tinha uma mulher sentada lá, a mulher acabou se aproveitando da chancela que a lei traz a ela. O que a doutora tem a comentar sobre este assunto? Como eu tinha comentado com o doutor Massuchetto antes, nós precisamos dar efetividade às normas, né? Inclusive a Lei Maria da Penha. E essa questão de triagem e como as delegacias realizam o atendimento é uma situação bem grave. Eu sei que o Estado tem muita demanda e eu não estou criticando aqui as assistentes sociais, que também tem muita demanda, as autoridades policiais das delegacias da mulher, não é essa a questão. A questão é como dar efetividade. Nós, como operadores do direito, nós podemos fazer o que com os nossos clientes e assim também é até bacana da gente informar aos ouvintes, né? Qualquer pessoa vítima de violência doméstica, seja mulher ou homem, ela pode procurar diretamente o advogado. O advogado ele pode peticionar e apresentar uma notícia-crime. Então, o boletim de ocorrência ele não é obrigatório, ele não é um registro obrigatório. Então, ele pode procurar o advogado, nós podemos informar o crime que foi praticado e podemos protocolar essa notícia-crime diretamente para o Ministério Público, para o Judiciário ou até direto na autoridade policial. Esse é o primeiro ponto. E um ponto que pouquíssima gente sabe, inclusive operadores de direito, é que nós, advogados criminalistas, podemos solicitar as medidas protetivas para as mulheres. Então, a própria Lei Maria da Penha, ela trouxe essa facilidade a nós. Nós podemos fazer o pedido. Então, isso faz com que a mulher não precise se deslocar até a delegacia, passar pela entrevista, passar pela assistente social, psicólogo, escrivão e etc. Nós podemos cortar esse caminho e auxiliar o cliente. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, isso que nós, advogados e também os promotores, juízes, devemos pensar. Como dar efetividade às nossas normas. O que nós podemos fazer para dar efetividade. Esse é um ponto que eu acho interessante compartilhar. É legal. Realmente funciona. Realmente o advogado, ele pode fazer esse tipo de protocolo, né? Mas o que me entristece, doutora, é que assim, nós como advogados atuantes, é sorteio. Esse tipo de situação, de nós fazermos uma notícia crimes, nós pedirmos a medida protetiva, é sorteio. Tem dia que o promotor está virado, aí ele vai pedir o BO, porque só com o BO que consegue a guia para fazer o exame de corpo de delito. Tem dia que o promotor é contrário, porque foi um advogado e ele tem ego, né? Porque é ele que... não, sou eu que tenho que fazer o pedido. O promotor de ego não faz isso e daí não chega ao judiciário, porque o juiz vai pedir para diligenciar, vai para a Polícia Civil e a Polícia Civil vai noticiar, vai intimar essas pessoas e isso acaba, né, acontecendo. Acontece, não são em todos os casos, tá? Mas então, assim, o dia que acontecer esse tipo de coisa, tá? Isso é prerrogativa do advogado, suba, tá? Suba para o tribunal para fazer valer o seu direito como advogado. Não deixa o promotor ou juiz cercear a sua prerrogativa como advogado. Tu tem fé pública em todo o território nacional, está escrito na sua carteirinha. Então, gente, vamos fazer o direito valer. Vamos ser normatistas, vamos ser legalistas, vamos colocar a norma vigente em operação. Então, doutora, eu quero fazer esse parêntese e gostaria que a senhora orientasse os homens que sofrem violências da mulher. Tem um termo para isso? Como é?
Certo. É muito comum escutar essa pergunta, Masqueto. Inclusive, eu escuto de alunos, amigos, familiares. Existe uma Maria da Penha, mas não existe uma João da Penha, né? É injusto isso. E veja, de fato, a Lei Maria da Penha ela foi feita para tutelar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ponto. Vamos separar ela. Vamos só fazer um adendo. Foi incluído outra pessoa, além da mulher, na Maria da Penha? Nós temos... Transgênero, sim. Uhum. Então... Foi incluído transgênero. Em algumas situações que envolvam um contexto de relacionamento entre duas mulheres, também a Lei Maria da Penha ela é aplicável. Uhum. Agora, quando envolve o homem sendo vítima, nós temos... o Código Penal e toda a legislação extravagante para tutelar. Como assim, Thaís? Então, veja, nós temos, por exemplo, vias de fato que está na Lei de Contravenções Penais. Então, caso você, homem, tenha sido agredido pela sua mulher, tenha levado uns puxões de cabelo, tapa, ou enfim, até outras agressões que não tenham deixado vestígios, contravenção penal, vai lá na delegacia e registre o termo circunstanciado. Caso você, homem, tenha sido agredido de uma forma mais violenta, vai incidir em lesão corporal. 129 do Código Penal, você registra o boletim de ocorrência. Caso você esteja sendo perseguido, crime de stalking, crime de perseguição, como nós havíamos comentado antes. Vai lá, registra o boletim de ocorrência. Agora, caso esta pessoa, esta mulher ou qualquer outra pessoa esteja te perseguindo de uma maneira que você não consiga ter sossego, não consiga trabalhar, esteja realmente te atrapalhando, você esteja com medo, esteja com a sua integridade em risco, você pode solicitar as medidas cautelares diversas da prisão. Sim. Quais são as medidas cautelares diversas da prisão? Elas são muito similares às medidas protetivas da Maria da Penha. Como, por exemplo, manter uma distância daquela agressora, né, ou do agressor, proibição de contato também, monitoramento eletrônico, né, tornozeleira eletrônica. Então, essas medidas cautelares diversas da prisão, elas são aplicáveis aos homens que são vítimas de crimes também. Então, quando alguém comentar, eu sou homem, eu não tenho a Maria da Penha, não tenho a Maria da Penha, mas você tem o Código Penal inteiro à sua disposição, você tem a legislação extravagante inteira à sua disposição, a única coisa que você precisa é de um bom advogado para te orientar. Ou, se você não puder contratar um advogado, um defensor público. Sim, mas eu oriento vocês contratarem um advogado, né? Claro. Vamos fazer valer, porque os advogados sempre vão lutar por vocês, sem né? dúvida nenhuma. Não tenho nada contra a Defensoria Pública, mas vocês são mais um número lá, só vão passar pela triagem, nunca vão saber quem que é o defensor público que está atuando no caso de vocês até o dia da audiência. Então, assim, doutora, mais uma dúvida aqui, né, que nós temos. A mulher sofreu violência doméstica. Certo. Ela foi lá e fez um BO. Saiu da delegacia, bateu no esposo. Por que o esposo não consegue fazer um BO a mais? Ele consegue registrar um boletim de ocorrência. No entanto, o que precisa ficar bem claro é que no momento em que a mulher buscar ou chegar próximo do marido, aquele que estava sob a tutela da medida protetiva, ela também acaba perdendo a medida protetiva dela. Então, o marido dela vai precisar registrar um boletim de ocorrência pela agressão que ele sofreu, e na delegacia eles não podem se negar a registrar aquele boletim de ocorrência. Eles não se negam, eles direcionam a discutir no bojo já da ação. Eles não podem. Se eles se negarem a registrar qualquer tipo de crime, eles estão praticando um outro crime, que é prevaricação, que é quando o servidor público ele se nega a fazer alguma coisa em razão da função, por um sentimento pessoal, por preguiça. Então, eles precisam registrar. Se eles falarem, comunique no processo, você simplesmente vai falar assim, tá bom, vou comunicar no processo, mas eu tenho o direito de registrar sim essa ocorrência porque aconteceu um crime e eu tenho o direito de noticiar esse crime. Tá. Então, para vocês que estão ouvindo aí, que forem até a delegacia não conseguirem registrar o seu boletim de ocorrência, não discutam, não busquem um advogado,
As pessoas que estão sempre se colocando nessa situação e manifestando o seu pequeno poder, elas são agressivas e você acaba arrumando um problema maior para vocês, tá? Gente, estamos nos despedindo de mais um episódio. Doutora Thaisa Pozzobon, ela brilhantemente esclareceu as dúvidas e espero que tenha ajudado muito vocês. Aquelas que tiverem dúvidas, ela vai deixar as redes sociais dela aqui. Doutora, satisfação em ter a senhora. Pode, para esta câmera, deixar as suas redes sociais. Obrigado. Primeiramente, gostaria de novamente agradecer, Dr. Mosqueto, pelo convite. Que é isso. Foi uma honra discutir temas tão relevantes com o doutor. E sim, gostaria de deixar as minhas redes sociais. Então, vocês podem me buscar no Instagram, com a Thaise Pozzobon, né? Thaise com T-H-A-Y-S-E e Pozzobon com 2 Zs e N de navio no final. Que bom, doutora. Então, muito obrigada. Que é isso, estamos sempre à ordem. E uma próxima. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre um prazer estar falando para vocês, esclarecendo as dúvidas e deixando vocês em dúvida, né? Se vocês gostaram desse material, clica no sininho, se inscreve no canal. Agora, se vocês não gostarem, mande para aquele seu amigo também, que não é legal você não dividir as coisas que não gostou. Te vejo no próximo Quintal do Direito.